Fala pessoal, aqui quem fala mais uma vez é o Joel do EAD e conforme prometido, esse é o nosso segundo vídeo que trata sobre redação. Então a gente está fazendo uma série aqui de vídeos para ensiná-los, para ajudá-los a fazer uma boa redação, principalmente se você vai prestar agora o vestibular da Univesp. Então hoje a gente vai fazer a correção de uma redação, a gente vai ver um modelo de redação para que assim a gente possa ir mostrando ao longo do processo de revisão dessa redação, o que está certo, o que não está, o que pode ser melhorado, o que está errado, para que vocês possam ter uma ideia de como fazer uma boa redação. Então, se você ainda não conhece o canal, no canal do EADVideos a gente posta várias matérias, várias disciplinas, matemática, física, química, e agora a gente está ajudando principalmente o pessoal da Univesp. Como dia 22 agora, sem ser esse próximo domingo, no outro, vai ser o vestibular da Univesp, então você tem que estar preparado. Se você vai prestar o vestibular, não deixa de se inscrever no nosso curso, que é gratuito, com a resolução dos exercícios anteriores dos vestibulares da Univesp, e também tem essa série de vídeos especiais com podcasts e principalmente agora essa de redação. Então entra lá em univespvestibular.com.br ou diretamente no site eadvideos.com.br e entra lá no curso de Univesp Vestibular. O curso é gratuito, totalmente gratuito. Você entra lá, se matricula e já fica preparado para esse vestibular, tá certo? Então, mais uma vez aqui nós vamos receber o professor Paulo para nos guiar nessa jornada aí de entender melhor e fazer uma boa redação. Bom, pessoal, então conforme prometido, hoje estamos aqui novamente com o professor Paulo e hoje a gente vai fazer essa análise da redação, tá? Então hoje o professor Paulo está diferente de óculos, mas é o mesmo professor de sempre, né, da última vez. Sim. Então, seja muito bem-vindo, professor, mais uma vez. Muita expectativa aí para fazer esse podcast de hoje. Eu estou empolgado, eu quero ver como é que vai se desenvolver aí essa análise, né? Dessa vez eu estou como um professor aí de redação. Sim, exatamente, Joel. Boa noite. Realmente uma satisfação mais uma vez estar participando. E, de fato, né, para além daquilo que nós conversamos longamente, né, no nosso último encontro aqui, é muito importante que a gente possa observar o texto, né, assim, para a gente também apontar algumas questões que são bem comuns, na verdade, tanto em textos que a gente considera muito bem avaliados, como também em textos que apresentam alguns problemas e que são problemas muito comuns, né? Os dois exemplos que a gente vai ver são problemas, são textos reais, são textos que foram escritos de fato, né, Uhum. numa situação de prova, né, que foram avaliados, enfim, né, passaram por todo o processo que a gente está acostumado. E é importante justamente observar que nessa correção, né, a gente está avaliando sempre critérios. É importante sempre pontuar isso, porque o que acontece? Muitas vezes, alguns candidatos pensam assim. A gente até conversou um pouco sobre isso da última vez, né? Ah, eu vou escrever para que o meu corretor, né, o avaliador, fique impressionado com o meu texto. Não é por aí, né? Assim, não é pela questão de estar impressionado ou não. É mais uma questão da gente seguir aquilo que o edital, né, aquilo que o manual, na verdade, Uhum. do, do vestibular está pedindo, né, está exigindo, na verdade, está esperando desse texto. É técnico, né? É isso que o pessoal tem que entender. Então é técnico, vai Isso, olhar lá, ó, vai pontuar. Isso aqui tá dentro ou fora, ou mais ou menos, né? É isso que o pessoal tem que exato, entender, não é impressionar. Fazer simples, mas exatamente. dentro daqueles critérios. Sim. Tá certo. Passa justamente por isso, por critérios técnicos, né? Na verdade, a gente nunca vai estar avaliando aqui, como eu até comentei na última aula, letra, né? Ah, porque a letra desse texto é agradável para os meus olhos, esse outro não. Então, não necessariamente é assim que a gente trabalha. A gente vai sempre apontar para critérios técnicos. Uhum. Muitos dos vestibulares caminham numa direção também interessante de apresentar uma parte, evidentemente, não tudo, mas uma parte dos critérios. Até conversamos também sobre isso, né? É importante que a gente saiba, vamos dizer assim,
o terreno que nós estamos pisando, né? Ou seja, eu preciso saber o que que esse exame quer de mim, Uhum. né? Então, é importante também, né, um direcionamento nesse sentido, para que a gente possa ponderar também o que que deve ser escrito, o que não deve ser escrito, o que deve constar nesse texto, que é demais, Uhum. né? Então, a gente vai começar pelo texto com a nota máxima, né? É importante a gente observar primeiro a proposta para a gente entender em que sentido, em que momento, né, esse texto está localizado. Então, vou compartilhar aqui. Eu vou até aproveitar também, né, já que a gente vai falar aqui da proposta, para também dar uma orientação em relação ao que como a gente deve fazer com os textos motivadores. Eles estão ali por um motivo, eles são importantes por um motivo, e a gente precisa utilizá-los também de alguma forma, né? Uhum. Não é assim, bom, eu tenho os textos, eu não posso usar de jeito nenhum, mas eu também preciso utilizar, digamos assim, com critérios mais específicos, né? Eu começaria sempre, né, observando, até por conta da minha curiosidade, eu sempre começaria pela proposta, entender o que que a frase temática dessa proposta me apresenta. Nessa proposta aqui, a gente tem o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Sempre que a gente tem uma frase temática, ela faz o seguinte: ela apresenta o tema e ela apresenta um recorte desse tema, né? Esse recorte ele vai ficar mais claro ainda quando a gente for tratar dos textos. Os textos motivadores eles caminham na ideia de eu vou afunilar essa discussão. Bom, então nessa proposta a gente precisa sempre observar esses dois aspectos, a frase temática e os textos de apoio, para que eu consiga também direcionar o que eu já sei sobre o tema e se eu estou perdido ali, de repente eu não sei muita coisa, né? Então, aqui rapidamente a gente vai ver o que cada texto desse apresenta, tá? O primeiro texto, ele trazia uma definição geral sobre o que é saúde mental e o que se pensa sobre doença mental, né? Um tema muito comum nos últimos anos, né? Uma discussão mais frequente na sociedade sobre isso. Dá uma definição sobre como a gente lida com os sentimentos, como é que a gente lida com essa questão da saúde mental no nosso cotidiano, né? E dá essa definição mais geral, né? Um texto realmente de conceito. O segundo texto também vai por esse caminho, de conceituar, mas agora ele vai conceituar uma outra palavra que é estigma. Muita gente não sabe o que é estigma, né? Que passa por essa questão de um estereótipo, de uma marca, de um pré-julgamento que pode ser feito por alguém. Então, o texto 2 ele trata de uma definição inicialmente de onde vem essa palavra, né? Da origem do termo, Etimologia, né? de como ele é utilizado hoje, e aí, no segundo parágrafo, ele aborda justamente a questão de como isso está relacionado a transtornos mentais, né? Em que muita gente, por exemplo, pensa que algumas relações, né, algumas situações relacionadas à saúde mental são bobagem, né? São, enfim, alguma coisa nesse sentido. Depois, a gente tem um dado estatístico, né? E é importante também perceber isso. Boa parte dos vestibulares trazem gráficos ou infográficos. E a gente precisa estar atento às informações que são trazidas ali, né? Esse terceiro texto traz, por exemplo, dados como de que mais de 300 milhões de pessoas hoje vivem com depressão no mundo todo, né? Que 11,5 milhões de brasileiros têm depressão, né? O Brasil é o segundo país com maior número de casos, né, no mundo diagnosticados. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Essa doença é a segunda causa de afastamento de trabalho no mundo, né? O número de mulheres afetadas pela depressão é de 30% maior do que o de homens, né? Há uma perda de mais de US$ 1 trilhão relacionada a justamente questões voltadas para transtornos mentais, né? A depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Tudo isso são dados da Organização Mundial da Saúde e o candidato deveria
além de usar esses três textos como uma orientação do que se deve fazer, principalmente buscar o seu próprio repertório, E é legal né? notar, né, professor, que quando você pega um infográfico desse aí, você vê assim que ele não está aí à toa. Evidentemente que o que eu acho legal de ver nesse infográfico é que ele mostra que o problema da depressão, o problema da saúde mental, especificamente da depressão, ele tem várias dimensões. Então ele Uhum. afeta a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão do trabalho, enfim. Então é importante que assim existem é, questões que o infográfico está trabalhando que não estão na cara, mas o candidato ele tem que perceber um pouco isso aí, né? O que está na entrelinha ali, o que, que o gráfico está dizendo, além de passar esse conteúdo, ele tem ali a informação dele passando, porque não é à toa que ele colocou, olha, o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Tem a questão de US$ 1 trilhão, né? Tem a questão de ser afetado mais mulheres do que homens. Então, tudo isso é um caminho que a pessoa pode seguir, né? Ou a dimensão social, a dimensão econômica, ou até a questão de gênero também, né? Abordar de Isso, alguma forma, tangenciar pelo menos esse tema, né? exatamente. Esse é o ponto, né? Assim, a proposta tá caminhando nesse sentido, né? Ou seja, que direções, exatamente essa palavra que você usou, que direções eu posso adotar para discutir esse tema, né? A questão profissional, a questão de relações pessoais, de gênero mesmo, né? E analisar isso também, né? Ou seja, por que que, por exemplo, o número de mulheres afetadas por essa questão é 30% mais elevado que o de homens, né? A gente tem todo um contexto social que explica isso, Sim, né? Infelizmente. Então, o candidato ele também precisa fazer essas ponderações, né? A prova de redação ela se torna um tanto maior, mais desafiadora, não somente porque a gente precisa escrever, a gente precisa escrever, mas antes é necessário um exercício de interpretação textual, né? E por aqui, muitas vezes, o caminho já trilhado, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu posso articular muito bem o meu texto a partir de uma experiência, de um caminho que eu já tenho de, digamos assim, de leitura, né? De frequência nessa leitura, ou não, né? Ou seja, ou então eu posso ter, de repente, um texto que vai caminhando para o senso comum, né, para informações que o próprio texto de apoio já traz, e aí a gente vai ver justamente esses extremos, né? A gente aqui não vai ver necessariamente os extremos opostos, né? Ou seja, uma nota máxima e uma nota zero, por exemplo, né? até Até porque porque, zero, muita coisa pode zerar, né? Fuga do tema, sim, igual a gente comentou, fuga do tema. Ou a pessoa propõe alguma exatamente, coisa que vai contra os direitos humanos, né? Aí pode fazer uma redação isso, linda, mas colocar querer a favor de alguma coisa, sei lá, matar as pessoas que têm. Por mais que ele justifique isso de uma forma belíssima, sim. argumentativa, não tem cabimento. A pessoa vai ter zerado a redação de qualquer jeito. Com certeza. Né? É por isso que eu fiz uma escolha, né, do texto, digamos assim, que se contrapõe a esse, de um texto mais, digamos, mediano, né? Ou seja, um texto que está ali, que traz alguns procedimentos que são adequados e outros não, né? E são muito Importante. comuns, inclusive, né? São comuns da gente observar, né? Muitos candidatos vão por esse caminho. Então, Tá vamos bom. ver aqui como é que acontece, né? Essa situação que a gente tem em relação ao texto propriamente dito, né? O Perfeito. primeiro texto, como eu falei, é o de nota máxima, né? E aí a gente percebe alguns aspectos importantes, Só né? Vou lembrando até aqui, marcar. professor, rapidinho, Uhum. você transcreveu o texto justamente para deixar melhor para a gente a visualização. E Isso, porque também para mostrar que a questão de letra, por exemplo, não é o que vai definir se a redação é boa ou não, né? Esse é o isso. primeiro ponto. E segundo ponto que eu acho que é importante a gente frisar aqui é que essa é uma redação, foi um tema do Enem, então é Isso. essa redação que você vai agora mostrar para a gente. Mas que evidentemente tudo aquilo que a gente falar aqui para o Enem vai servir para a Univesp, vai servir para o vestibular da USP, vai servir para qualquer vestibular, porque
A técnica que vocês usam, ou o que eles escolhem, ou o que eles avaliam, é basicamente a mesma coisa, não é isso? Então vai servir para qualquer Exatamente. pessoa que vai prestar um vestibular, um concurso, esses, né, concursos aí. É claro que não um concurso para juiz, né? Não é isso que eu estou falando, mas um Uhum. concurso aí de nível médio, até de nível superior, é basicamente o que a gente vai corrigir aqui serve para qualquer um desses, né? Sem dúvida, Joel. Assim, como eu já comentei em outro momento, o que vai mudar muitas vezes é a nomenclatura usada, né? Como a gente viu. Mas basicamente, os critérios de avaliação, né? O que se espera desse texto é basicamente a mesma coisa. Então é importante justamente frisar isso também, né? Às vezes cada banca tem a sua, digamos, identidade, como também, né, falamos, Uhum. e justamente por se tratar de um tema social que o Enem traz, é importante também que a gente faça uma análise nesse contexto, principalmente porque essa proposta ela trabalha, né, com uma palavra-chave importante. Ele fala do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Não é que em outras sociedades não exista, mas a gente está discutindo principalmente aqui, né? E dentre tantos textos, né, que tiveram nota máxima sobre esse tema, eu escolhi um que trabalha com repertórios e uma estratégia de texto muito simples. A gente pensa às vezes que para você obter uma nota máxima, você precisa fazer algo muito mirabolante, usar um vocabulário muito elaborado, como a gente já falou antes. E o que a gente vai observar nesse texto é que não necessariamente é necessário fazer isso. O primeiro ponto que eu chamo a atenção, né, e aí eu vou fazendo aqui a seguinte análise, vou fazer aqui a leitura, né, do Sim. enfim, dos parágrafos, e aí eu vou fazendo algumas considerações. Eu vou pedir a sua ajuda, Joel, para fazer a leitura comigo, né, Vamos lá. dos parágrafos, iniciando pelo parágrafo inicial, e aí eu vou depois fazer esse comentário sobre o que a gente encontra aqui nesse início de texto. Perfeito. Quer que eu leia o primeiro parágrafo aqui? Sim, por favor. Vamos lá. A Organização Mundial da Saúde trouxe, para a atualidade, um conceito ampliado de saúde, o qual abrange a promoção de uma vida saudável, não só por meio do corpo físico, como também por meio da integridade psicológica. Contudo, apesar da importância dessa atualização, ainda existe um forte estigma associado às doenças mentais, o qual também se reverbera no contexto brasileiro. Sob esse enfoque, destacam-se aspectos sociais e profissionais. Assim, medidas são imprescindíveis para sanar tal impasse. Bom, aqui a gente tem como eu falei, um texto relativamente simples. O que a gente encontra inicialmente é o seguinte: até aqui, né, o que está marcado agora em amarelo, é a abordagem inicial do tema. A gente traz aqui a ideia de que ele traz aqui, né, uma fundamentação legitimada, porque ele está falando da Organização Mundial da Saúde, ou seja, eu não tirei isso de qualquer lugar, e fala sobre essa questão, essa noção de saúde ser mais ampla, né? Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa muito em saúde física. Física. E tem vários outros tipos de saúde, dentre elas a mental, né? Essa é a definição que ele dá aqui. Dá justamente essa noção, que não é só em relação à questão física, mas também à integridade psicológica. Logo em seguida, ele entra no tema, porque ele fala exatamente isso, que mesmo sabendo disso, né, ou seja, apesar da importância dessa noção, ainda existe um forte estigma associado às doenças mentais, que se reverbera no contexto brasileiro. O texto já entrou no tema por completo. Ah, quer dizer que para eu entrar no tema eu tenho que usar as palavras que são usadas na proposta? Não. As palavras não, a ideia sim. Né? Aqui, por acaso, foi uma escolha, como eu já comentei em outro momento. Todo texto que a gente produz, a gente faz escolhas de palavras que refletem muito do que a gente quer dizer. Aqui a escolha da pessoa foi utilizar termos, né, da proposta. Estigma, associado às doenças mentais, sociedade brasileira, o contexto brasileiro. E aí vem um outro ponto importante aqui, né?
esse texto ele trabalha com a questão de uma estratégia muito clara, um projeto de texto muito evidente. Essa segunda parte que eu marquei em amarelo, ele traz o seguinte, que esses problemas relacionados ao estigma das doenças mentais, eles passam por aspectos sociais e profissionais. E aí é necessário que a gente consiga diminuir, sanar, né, tal impasse. Então, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: isso interfere na nossa vida social, interfere na vida profissional, e isso precisa ser resolvido de alguma maneira. Lembrar que resolvido não quer dizer zerado, né? Não vamos virar aqui uma chave e todo problema relacionado a isso, todo preconceito, toda discriminação sobre a questão da saúde mental vai evaporar. Não existe essa possibilidade, né? Mas a gente tem caminhos para tentar combater aquilo que é problema, né? Então aqui ele arma, né, a redação, ele articula a redação de uma forma muito clara, né? E uma sequência lógica de ideias muito evidente, contextualizando, abordando o tema e logicamente a sua tese, e na sequência apresentando a problematização. No segundo parágrafo, que já é um parágrafo de desenvolvimento, nós temos o seguinte, ó. Primordialmente, deve-se pontuar que aqueles que possuem algum tipo de transtorno psicológico são normalmente os primeiros a reafirmarem um juízo de valor negativo com relação à sua própria saúde. Nesse aspecto, evidencia-se que na sociedade brasileira existe um notório construto de naturalização dos sintomas indicadores de problemas psíquicos, o que desencoraja a busca por auxílio médico. Nesse viés, pode-se analisar o óbice sob a perspectiva da filósofa Simone de Beauvoir. De acordo com sua análise, mais escandalosa que a existência de uma problemática é o fato de a sociedade se habituar a ela. Ao traçar um paralelo com a temática das doenças psiquiátricas, aponta-se que os indícios da existência de um problema de ordem mental são comumente vistos como frescura e assim são normalizados. Dessa maneira, torna-se uma realidade a resistência à busca por ajuda psicológica e, consequentemente, a associação de estigmas às doenças mentais. Hum. Bom, inicialmente, de novo, utilizando uma estratégia muito eficaz. O que ele está fazendo aqui? Essa parte em amarelo, tudo isso, é o que a gente entende como tópico frasal, né? Ou seja, a afirmação que eu estou fazendo nesse parágrafo. Para esse parágrafo ser validado como argumentativo, eu preciso ter uma ideia para defender, né? Como é que ele vai ser argumentativo se eu não estou apresentando uma ideia? Esse é um ponto importante. O que é primordial é a ideia, as informações, a fundamentação, citações, qualquer tipo de elemento nesse sentido, ele está em segundo plano. Ou seja, ele vai funcionar para que eu consiga é, justificar a minha afirmação. A afirmação que ele faz aqui, muito claramente, é dizer o seguinte, que todo mundo que tem algum tipo de transtorno psicológico, em geral, né, porque eu não posso generalizar, dizer, olha, todo mundo é assim. Mas uma grande parte das pessoas, por conta da sociedade, de como ela lida com isso, elas apresentam um juízo de valor negativo à sua própria saúde, ou seja, uma negligência próxima, né, pessoal. Ou seja, a gente geralmente, se a gente está, por exemplo, gripado, com febre, com algum tipo de sintoma físico, a gente tenta, também, não é todo mundo, mas muita gente busca um remédio, um atendimento médico. O que não acontece com a questão psicológica, né? Às vezes a gente vai levando até onde dá e aí, muitas vezes, deixa para depois. Na sequência, o texto caminha no sentido de apresentar uma fundamentação. Eu vou até marcar isso com outra cor para a gente entender aqui como é que é essa diferença. Bom, aqui também, né, algumas palavras um pouco diferentes, como óbice, por exemplo, né, mas ele traz uma citação, né, da filósofa Simone de Beauvoir. Mas aí eu chamo a atenção do seguinte: geralmente, algumas pessoas memorizam
né? Citações para inserir no texto. E aí a gente tem aqui, né, a ideia de que mais escandalosa que a existência da problemática é o fato da sociedade se habituar a ela. Esse texto poderia parar aqui e ficar só na citação e abandonar isso, mas não. Ele fala o seguinte, que isso, né, da gente ter um problema e se acostumar com isso, ou seja, banalizar tal situação, vai ser explicado logo na sequência, né? Então, ele diz assim que o paralelo entre a citação e o problema apontado no texto é que a gente geralmente, né, existem algumas pessoas que taxam isso como frescura e logo são normalizados. Ah, não, isso aí é bobagem, né? Assim, doenças psicológicas são bobagem, ninguém vai ligar para isso. E aí conclui dizendo que a falta dessa percepção, né, de que é uma doença que deve ser tratada, acentua a ideia da estigmatização, né? Ou seja, o que ele está fazendo aqui, né? Na nossa última conversa, no último podcast, né, mais recente, a gente conversou sobre desenvolvimento e eu pontuei justamente isso. O que a gente deve fazer ali? Afirmar, justificar e fundamentar. Aqui ele só inverteu um pouquinho a ordem. Ele afirmou, né, esse texto afirma, ele fundamenta, a partir da citação da Simone de Beauvoir, e ele justifica, ele explica, né? Então eu tenho aqui três procedimentos. Isso é um parágrafo argumentativo, né? Eu tenho uma ideia, eu justifico, eu fundamento isso, e depois eu vou explicar por que que eu estou apontando isso como um problema, né? Lembrando, inclusive, que isso está lá vinculado na introdução, porque na introdução ele fala sobre a questão social, de como isso é tratado no âmbito social. Passando adiante, né, no próximo parágrafo, a gente tem uma outra observação sobre isso, também fundamentada. Aí eu vou pedir novamente, Joel, sua participação para a gente conseguir observar o que esse parágrafo traz de importante. Vamos lá. Em segunda análise, é importante frisar que no Brasil é evidente a estigmatização de pessoas com doenças psíquicas no âmbito trabalhista. Nesse sentido, esse público é, não raro, excluído do mercado de trabalho, devido ao discurso de que são incapazes de exercer as atividades profissionais. Nessa senda, é possível mencionar o sociólogo Herbert Spencer, autor da teoria do darwinismo social. Consoante sua abordagem, as pessoas mais adaptadas socialmente, no caso as que possuem saúde psicológica íntegra, tendem a conquistar e a permanecer nas posições privilegiadas do corpo social. Em posse desse discurso excludente, muitos empregadores justificam a lamentável prática do capacitismo no cenário empregatício. Dessa forma, reforçam-se cada vez mais estigmas negativos atrelados à imagem dessa parcela social. Pronto. A gente vai observar que ele segue o mesmo padrão. É sempre importante observar isso. E é por isso que, inclusive, é interessante analisar esses textos que recebem nota máxima. O que eles fazem? Por que eles recebem essa nota, né? Eu devo imitar o que eles estão fazendo? Depende do que você vai imitar, né? Porque a questão do imitar é muito relativa, assim. De repente, o que eu escrevo, a forma como eu escrevo, não vai necessariamente funcionar para outra pessoa. O que eu acho interessante é observar o que acontece aqui para além do que a gente está vendo, né? Ou seja, para o que a gente está vendo escrito. O que acontece aqui nesse texto, nesse terceiro parágrafo, na verdade? Basicamente a mesma coisa, né? Ou seja, como eu falei, não é um texto grandiosamente mirabolante, é um texto eficaz, né? Eficiente naquilo que se propõe. O que acontece aqui? De novo, temos uma afirmação, né? E aí nessa afirmação é feito o seguinte: dizer que no ambiente de trabalho há essa estigmatização também, e que essa pessoa geralmente pode ser excluída desse universo do trabalho, além de incapacitá-la de exercer algumas atividades profissionais. Essa é a afirmação que ele está fazendo.
Logo na sequência, ele vai fundamentar, ou seja, eu vou buscar algo que justifique a minha fala. Que sustente, né, o que ele escreveu, né? Exatamente, que sustente, né? É isso que faz a diferença na argumentação. E aí ele usa aqui o conceito, né, do Herbert Spencer, do darwinismo social, né, que é um sociólogo que se apropria lá daquela história, né, aquela questão, a teoria do Charles Darwin, né, e aplica isso no conceito, no contexto da sociedade, né? Sim. Então ele traz esse contexto, né, essa menção, e aí ele, claro que ele não vai poder explicar aqui, né? Também é uma coisa que é um procedimento que muita gente tem dúvida, mas se eu for falar de darwinismo social, eu preciso conceituar, depende da forma como você vai fazer, né? Da maneira como ele coloca aqui, não, porque ele evoca, ele chama, né, esse repertório, olha, esse sociólogo que, né, é o autor do darwinismo social, ele fala disso aqui, ponto. Que são as pessoas mais adaptadas que conseguem alcançar os melhores postos, né, os melhores, os, digamos, os espaços Uhum. mais amplos. E aí ele aplica ao tema. Ele está voltando o tempo todo para o tema, né? Ele fez isso no segundo parágrafo, está fazendo de novo, ó. Porque ele diz que a saúde psicológica íntegra, nesse caso, é um fator de adaptação social. Claro que muitas vezes é um conceito distorcido, né? Aquela história da gente, né, se quebrar de estudar ou de trabalhar e tal, que às vezes é vendido assim de uma forma, né, muito efusiva e tudo. E aqui ele está falando de uma forma, né, mais, mais racional, vamos dizer assim. E aí diz assim, que essas pessoas tendem a conquistar e permanecer nas posições privilegiadas do corpo social, né? Então ele fecha a ideia fundamental aqui e aí ele vem para a explicação. Em posse desse discurso excludente, por que excludente? Porque se eu estou falando de darwinismo, seja ele social ou não, alguém vai ser excluído e alguém vai se sobressair, né? O Se a gente mais forte vai conhece sobreviver, né? E nesse caso, exatamente isso que é legal, né? Ele está fazendo essa associação. O mais forte é quem? É aquele que não tem nenhum problema, né? isso. Que é Psicológico quase e tudo ninguém, na mais. verdade, né? Eu desconheço essa pessoa que não É. tem, Na verdade, o que vai né? ter são momentos, né? Isso, Pessoa, momentos que exatamente. não que tá melhor que outras, né? Então, assim, Exato. o que eu achei assim, importante de notar é que a pessoa que escreveu isso aí tem repertório. Isso é Sim. importante. Eu acho que a pessoa tem que saber que para você fazer uma boa redação, você tem que ter o que dizer. E ter o que dizer significa construir um repertório. Por mais tecnicamente preparado que você esteja, é importante ter repertório. E aí, repertório é aquilo: é ler, é ouvir os nossos podcasts aí que eu comento sobre várias coisas, sobre a guerra da Ucrânia, Sim. atualidades, né? Ler, isso é sempre importante. Então, assim, você vê que, porque o que ele fez, é o que você falou, ele coloca uma afirmação, depois ele justifica essa afirmação, né? Você não coloca, porque se você coloca uma afirmação e não a justifica, fica o seu ponto de vista. Agora, a partir do momento que você justifica, então aí você coloca a importância daquilo que você escreveu. Agora, para fazer essa justificativa de forma interessante, quanto mais argumentos tiver, né, argumentos relacionados fora de você, né, ou seja, alguém escreveu ou né, o jornal noticiou alguma coisa, deixa o texto mais confiável. Com certeza. É, Então, a gente. Exatamente isso, né? A gente precisa ter essa percepção. Por isso que, exatamente, quanto mais informações, quanto mais a gente se, digamos, municiar, né, de informações, de observações, né, de percepções sobre a realidade, né? Mencionou, por exemplo, né, o vídeo que, né, do podcast falando sobre a guerra da Ucrânia, quais são o que há de interesse, né, ou interesses que existem por, né, de trás desse conflito, entre tantos outros. E é justamente esse um dos aspectos que as redações dissertativas, argumentativas, de avaliações cobram do candidato, ou seja, o que eu espero, né? Não é só um texto
esteticamente perfeito, mas o conteúdo também precisa ser bem trabalhado, né? Então, ele veio, afirmou, trouxe um repertório, trouxe uma fundamentação, e é interessante realmente observar isso. Você percebe que é um texto que faz escolhas que combinam com o tema, né? É, por exemplo, outros textos também que obtiveram nota máxima, alguns usaram, por exemplo, referências bem diversificadas, como literatura, né? Tem gente lá que vai usar o Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que é um cara, né, o personagem, o Policarpo Quaresma, é um cara que está muito associado a essa questão da estigmatização social, né? Tudo que ele propõe ali, ele é tido como lunático e tal, né? Muita gente usou o Coringa também, né? Lembrando que o texto, né, a proposta é de 2020 para 2021, né? Que foi justamente o filme estava ainda muito em evidência, né? Uhum. E trata muito claramente sobre a questão da saúde mental. Então, é interessante a gente se apropriar daquilo que a gente sabe, né? E ele usa realmente referências de várias áreas do conhecimento, né? Que também é outro ponto positivo demais, né, para esse texto. E aí ele fala sobre isso, né? Ou seja, a questão do capacitismo no cenário de trabalho que faz com que esses estigmas sejam cada vez mais reforçados. Ou seja, eu trato do indivíduo, de como ele vai ser tratado na sociedade a partir daquilo que ele, digamos assim, me dá, né? Me fornece, vamos dizer assim, né? Ou seja, se de repente ele não está apto a corresponder àquilo ali, então eu já vou, né, olhar assim, não, tem algum problema ali, então, e aí entra de novo o que no segundo parágrafo ele fala, que é a questão da gente negligenciar muitas vezes, né, essa questão da saúde mental. E aí vem a proposta, né, que seria a proposta de intervenção, no caso do parágrafo conclusivo. Que já é um encerramento, né? Ele já faz o encerramento. Isso. Que também é importante observar que sempre inicia com uma retomada do tema, né? Ou seja, ele está dizendo assim, em suma, ainda persiste no Brasil a estigmatização das doenças mentais. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, bom, como eu disse no texto inteiro, esse ainda é um problema, né? Esse ainda permanece sendo um problema. Logo, ou seja, por isso mesmo, é necessário que o Ministério da Saúde, responsável por efetivar processos relacionados à saúde pública no país, deve atuar diretamente na desconstrução do imaginário de que problemas psicológicos são normais ou frescura, ao veicular nos meios de comunicação de massa campanhas educativas que abordem a importância de procurar ajuda psicológica. Além disso, é necessário que o Poder Legislativo, a quem cabe a função de criar normas, elabore uma lei de cotas para pessoas com transtornos mentais por meio de emenda constitucional. Com essas medidas, objetiva-se liquidar efetivamente o problema do estigma associado a doenças mentais. Desse modo, a atualização do conceito de saúde realizada pela OMS será consolidada no contexto brasileiro. Aqui também há um fechamento interessante no texto, porque aqui ele retoma uma ideia que iniciou o texto também, né? Ou seja, essa noção de conceito de saúde que eu falei lá na introdução é o mesmo ponto que eu termino, né? Então é quase um caráter de estrutura circular, porque ele está voltando ao início. E aí também um outro ponto que chama atenção, e isso é uma dica muito importante aqui, eu chamo atenção para os agentes que aparecem na proposta, que seria o Ministério da Saúde, e ele explica o que o Ministério da Saúde faz de uma maneira geral. A mesma coisa com o Poder Legislativo, que é o poder, né, que elabora e vota leis. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente só insere ali o agente, né, alguém responsável por uma ação e pronto. Por exemplo, muitas vezes alguns candidatos confundem a função de alguns órgãos, né, institucionais e qual é a função dele, né? Também vejo muitos alunos falando assim: eu posso colocar a culpa no governo, né? Não se trata só de atribuir culpa a alguém,
né? Essa não é uma proposta para achar culpados de alguma coisa, né? Isso denota um texto razoavelmente superficial, porque eu estou só dizendo, a culpa por exemplo, é do governo, não faz nada, a sociedade está aqui inerte, mas não é culpa dela, sendo que a própria proposta deixa claro que a sociedade tem sim, né, uma participação nessa forma de lidar com a questão da saúde mental. Por isso que, inteligentemente, o texto parte de um órgão, digamos assim, concreto, vamos dizer assim, que é o Ministério da Saúde. Não dá para a gente pensar assim. Há muitas propostas que passam por esse caminho, que as pessoas precisam se conscientizar, e aí as pessoas colocam lá que é preciso haver palestras e tal. Mas isso vai partir de quem? Né? Ou seja, alguém vai reunir numa praça pública as pessoas para falar sobre saúde mental? Né? Será que alguém vai lá no centro da cidade, vamos aqui, sentar várias pessoas e ouvir o que as pessoas têm, especialistas têm a dizer sobre isso? Qual a efetividade dessa ação, né? Então, diferente desse caminho, o texto passa pelo seguinte: ele traz um órgão institucional, ele explica o que ele faz e diz o que deve ser feito, que é desconstruir o imaginário de que problemas psicológicos são uma norma ou uma frescura. E aí ele diz como isso deve acontecer nos meios de comunicação de massa. E aqui também ele não explica se é na internet, se é na TV, no rádio, é tudo isso, né? É onde a gente consiga alcançar as pessoas com campanhas educativas. E ele diz como isso vai acontecer, né? Ou seja, no sentido de abordar a procura por ajuda psicológica. A mesma coisa com a legislação, com a criação de uma lei de cotas para pessoas com transtorno mental por meio de emenda constitucional. Inteligentemente, de novo, ele retoma a ideia da Constituição e agora entende que esse poder, o poder legislativo, é responsável por propor emendas à Constituição, né? E aí, lá na frente, ele cria também um efeito. Eu não estou dizendo que tudo isso vai acontecer, tudo isso vai resolver. Mas ele diz o seguinte, que a intenção é liquidar efetivamente o problema. Ou seja, eu espero que isso aconteça. Eu não estou garantindo que vai acontecer, né? Porque existem outros fatores para que isso ocorra. Mas há toda uma articulação aqui no sentido de construir um raciocínio que trabalhe justamente com os dois problemas que foram apontados. Como as pessoas que têm essa problemática são vistas na sociedade e como elas são vistas no ambiente de trabalho. Então eu consigo fechar o texto exatamente como ele começou. Ele começou falando desses dois problemas, ele passou por dois parágrafos desenvolvendo esses problemas e ele finaliza mencionando essas duas questões, que na concepção desse texto são os problemas mais severos relacionados à estigmatização das doenças mentais na sociedade brasileira. Então, aqui, a gente tem um procedimento de um texto estratégico, né? Ou seja, um projeto de texto estratégico. Por quê? Como você bem disse, Joel, é um texto que a gente observa imediatamente que tem repertório, que articula bem as ideias, né, que está relacionando, né, e se você observar, se a gente reler esse texto, a gente vai ver que ele flui muito bem. Mas ele flui porque ele tem uma, digamos assim, uma espinha dorsal, vamos dizer assim, que é muito bem articulada, que é muito bem construída. Ele identifica as problemáticas, ele explica por que que são problemáticas e ele finaliza pontuando cada um dos aspectos. Então, por isso que esse texto recebeu a nota máxima no Enem. E como eu falei, ele não tem nada de extraordinário. Ele só É, cumpriu o que o edital pediu. inclusive, uma questão que eu gostaria de pontuar aqui é que se você pegar, por exemplo, esse fechamento que ele fez, e isso é importante para o pessoal que está em casa ouvindo a gente, que é o Uhum. seguinte, às vezes quando fala assim, olha, você tem que propor uma solução, né? Isso. E aí a pessoa às vezes fica nervosa, meu Deus, o que que eu vou propor, né? O que que eu vou propor que já não propuseram, né? Porque afinal de contas, tantas mentes já pensaram, por que que eu que vou conseguir resolver esse problema? Mas se você pegar aqui por essa redação, você vê que
o que ele escreveu é simples, né? Uhum. Chega a ser óbvio, né? Então, assim, você está falando Uhum. do programa do estigma, então, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Se você for pegar isso aqui, como, por exemplo, um texto escrito por um ministro da Saúde, por exemplo, ia ter um monte de crítica. Falar, tá bom, você fala que vai fazer isso, mas como você vai fazer isso? Como é que você me explica que só isso aqui é resolver? Como que criar uma lei ou por meio de emenda constitucional você vai resolver um problema de estigma a partir de cotas e tudo mais, né? Então tem uma série de outras coisas que teriam que ser explicadas, mas você vê que ele não precisou fazer tudo isso, né? Ele não propôs uma solução super elaborada, né? Só falou, olha, o problema da estigmatização pode ser, né, resolvido ou pelo menos tentar, né, resolver a partir de uma campanha de conscientização, mostrar para as pessoas que é uma doença como qualquer outra, né, tirar um pouco desse estigma. E mesmo assim, com essa simplicidade, você vê que ele conseguiu, porque ele fez isso de uma forma muito técnica, né, como você falou, dentro de uma estrutura bem escrita, um fechamento adequado. Ele conseguiu, sem dar nenhuma opinião super diferente, ou que realmente vai mudar o nosso jeito de olhar a situação, até porque não é essa a intenção, mas ele mostrou que ele sabe escrever, que ele sabe Sim. organizar. A ideia é que ele tem essa estrutura, né? E tem outra coisa que eu gostaria de ver com você, professor, que é o seguinte: na parte da argumentação dele, se a gente subir aí a parte da redação dele, ele praticamente nessas justificativas dele aqui que ele fez, né? É como se fosse uma micro-redação cada uma, né? Ele faz uma Isso. justificativa, ele faz uma afirmação, depois justifica e explica. Então, assim, seria isso dentro de um pequeno parágrafo, né? Então, assim, cada parágrafo que a pessoa fez, ela teve uma abertura e um fechamento adequado dentro daquela ideia, né? Evidentemente que isso aconteceu durante o texto geral, é claro, né? Então você pega esse parágrafo, ele é mais de justificativa do que qualquer outra coisa, mas dentro dele em si, ele tem uma afirmação, né? Então ele vem aqui e faz uma afirmação, dessa afirmação ele faz uma justificativa e depois faz um fechamento relacionado a essa micro parte que ele pegou do sentido total do texto, né? Isso. É exatamente isso, né? Assim, um texto que atinge esse nível de complexidade, vamos dizer assim, ele tem essa característica, né? Assim, de você fazer como se fosse realmente mini redações, né? Uhum. Em que ele vai construindo de uma forma muito consolidada, muito consistente, cada aspecto que está sendo abordado, né? Isso é uma característica dos textos dissertativos, argumentativos como um todo, né? E isso faz toda a diferença. A gente vai ver agora um outro exemplo que já é digamos assim, como eu falei, né, um exemplo mais mediano e que, apesar de apresentar alguns procedimentos como esse, mas há algumas observações importantes, né, sobre a forma como ele vai executar, né, Professor, assim, se oi. você me permite, tem como você diminuir o zoom aqui? Porque eu gostaria só de fechar o Uhum. raciocínio assim, né? Que Sim, geralmente eu gosto de fechar num resumão, porque isso sim, ajuda bastante a gente a entender o contexto todo, né? pronto. Isso, maravilha. Aí, eita, ficou pequeno agora, hein? Muito pouco. Ó, então Deixa eu ver vamos aqui, lá. acho que vamos Ah, lá. vamos tentar aí pensar. Então aqui nesse primeiro parágrafo aqui, né, então essa Uhum. parte ele faz a introdução. Então, assim, como Isso, a, o tema era falar sobre saúde mental, sobre o estigma da saúde mental, né? Na verdade, era uma das coisas, né? Uma das isso, possibilidades. Então ele coloca que ele faz na primeira parte, ele introduz o tema, né? E isso, como ele introduz o tema? A Organização Mundial da Saúde diz isso, tal, 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 tal. Então ele fez essa introdução. Ele correto. está preparando o leitor para o que ele vai falar. Olha, e aí para fazer isso, ele se utiliza
de um marcador aí de referência, digamos assim, que vai dar suporte, né, de confiabilidade porque ele vai falar. Então ele fala assim, olha, ele começa introduzindo o tema, ó, pessoal, vou falar sobre isso. Então, ó, só que a Organização Mundial diz isso. Então, a partir desse ponto, eu introduzo o tema. Aí ele introduziu. Contudo, apesar da importância dessa atualização, parari parará, né? Então, teve lá, olha, tem a questão que a saúde é física e mental, e é isso que a Organização Mundial da Saúde fez, mas as doenças mentais continuam sendo tratadas de uma maneira diferente. Ponto. Então ele introduziu, ele falou para o leitor o que ele ia Isso. fazer, certo? A partir daqui, desse parágrafo, até esse, basicamente esses dois aqui, esses dois parágrafos aqui, ele vai falar sobre, ele vai fazer a justificativa, certo? Então ele vai Sim, justificar o que ele falou no começo. Então ele falou que não são tratados em pé de igualdade as doenças chamadas físicas e as doenças mentais. E aí ele mostra, através de argumentos sólidos, que é isso que acontece. Então, nesse primeiro parágrafo aqui da justificativa, ele fala lá: olha, isso é um problema, essa questão do estigma está relacionada à questão de a gente normalizar algo que a gente não deveria tratar como normal. E aí ele usa uma referência para, novamente, dar suporte a isso que ele está falando, né? Nessa segunda parte, que seria a segunda parte da própria justificativa, ele já lança outro argumento, né? Porque aqui ele falou sobre a questão do estigma, e aqui ele fala sim, mais no estigma relacionado ao trabalho, né? Então, em relação ao trabalho, há também esse estigma, né? Porque doenças físicas são tratadas de forma diferente. E aí ele faz uma nova justificativa, e nessa justificativa, ele mais uma vez, ele usa esse artifício de fazer uma referência que dê suporte a isso que ele está falando. E aí, no final, nesse último parágrafo, ele conclui, né, dizendo que esse é um problema, que ele já explicou, e a partir de tudo isso, considerando tudo isso que ele falou, ele coloca lá, no ponto de vista dele, o que, que poderia. Agora fugiu a palavra. A proposta dele, a proposta. Então ele isso, dá a isso. proposta do que pode ser. E foi isso. Foi isso que ele fez e ele atingiu o objetivo porque ele seguiu essa estrutura, introduziu o tema, articulou esse tema, sempre lembrando que a cada um dos parágrafos ele dava um jeito de linkar com os parágrafos anteriores, para o parágrafo não ficar totalmente jogado lá como se fosse extraído de um outro texto e colado aí de qualquer jeito, né? Então ele utiliza primordialmente, em seguida, em suma, contudo, né? Então ele vai linkando esses elementos através dessas conjunções e tudo mais, ele vai conseguindo manter esse texto coeso, né? Exatamente. Esse é o ponto, né? Assim, é uma articulação não só no âmbito da argumentação, mas também do próprio procedimento escrito, né? Porque exatamente, como foi falado, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento dos dois, exatamente dos dois parágrafos, né? Dos dois problemas. E na sequência, né? Ele articula isso lá nas propostas, né? Ele trata justamente das duas propostas que foram apresentadas no final. Então, há realmente uma conexão entre as partes do texto. Então, você vê que, de fato, não há nem outro termo para dizer que não seja isso, é um texto estratégico desde o início, completamente estratégico, né? Maravilha. Em Não, contrapartida, em né, a contrapartida. gente já tem um outro texto que não que falhou em alguns pontos da execução, que é o que a gente vai ver agora.